Fala, meu povo, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Voltamos aqui para a segunda parte do nosso momento aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, compartilhou com as pessoas? Vocês viram que é um texto maravilhoso? Eu falo para as pessoas, não importa o tamanho do vídeo, às vezes não precisa nem estar assistindo o vídeo, mas coloca ali, fica ouvindo. A leitura, muito importante, e que qualquer frase possa brotar no teu coração. Deixa nos comentários aí uma frase que te chamou a atenção deste texto aqui, tá bom? Peço que vocês compartilhem, comente. São textos para nos ajudar. De repente tem pessoas que precisam ouvir isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nada pode destruir isso, porque o Deus do impossível está conosco sempre. Amém? Então, antes de iniciarmos a segunda parte aqui, vamos pedir à Virgem Maria mais uma vez, que ela interceda por nós, esteja conosco, nos acolhendo em teu braço materno. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação. Então, que essa seja não apenas uma frase de efeito, mas uma decisão eterna. Eu servirei ao Senhor quando for fácil e quando for difícil. Eu servirei ao Senhor quando houver abundância e quando houver escassez. Eu servirei ao Senhor em dias de celebração e em noites de lágrimas. Eu e minha casa, debaixo da minha fé, do meu testemunho e da minha consagração. Será um lugar de honra, de oração, de palavra, de amor, de cura e de presença de Deus. Porque quando uma casa serve ao Senhor, ela deixa de ser apenas moradia. Ela se torna refúgio, ela se torna escola da fé, ela se torna lugar de cura, ela se torna ambiente de transformação. E ela se torna testemunho vivo de que Deus ainda visita lares, restaura famílias e estabelece a sua paz sobre aqueles que o escolhem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não apenas hoje, não apenas em palavras, mas em essência, em verdade, em constância e entrega total. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma frase bíblica. É uma decisão de governo espiritual. É a escolha de quem entendeu que uma casa sem Deus pode até ter estrutura, mas nunca terá plenitude. Porque casa não é só parede. Casa é ambiente, é vínculo, é convivência. Casa é lugar onde as máscaras caem e a verdade aparece. E é justamente ali onde ninguém vê que Deus deseja reinar. Quando eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, entra na minha rotina. Senhor, entra nas minhas palavras. Senhor, entra nos meus relacionamentos. Senhor, entra nas minhas feridas, nos meus conflitos, na minha história. Porque servir ao Senhor não é apenas ir à igreja. Fazer de um lar um altar, é transformar o cotidiano em adoração, é viver de forma que Deus não seja lembrado só nos dias difíceis, mas honrado todos os dias. Uma casa que serve ao Senhor não é uma casa sem luta, é uma casa que decidiu não lutar sozinha. Não é uma casa sem lágrimas, é uma casa onde as lágrimas são derramadas aos pés de Deus. Não é uma casa perfeita, é uma casa rendida. O tudo começa no eu, porque antes de Deus mudar a casa, ele encontra alguém disposto a mudar primeiro. Antes de transformar a família, ele procura um coração disponível. Antes de restaurar o ambiente, ele levanta alguém que diga, comece em mim, Senhor, como foi dito lá no primeiro vídeo. Talvez falte paz em casa, talvez falta diálogo, talvez falte perdão. Talvez sobre dor, silêncio, cansaço, distância. Mas se Deus entrar, o que está ferido pode ser curado. O que está distante pode ser restaurado. E o que parecia perdido
pode renascer, porque Deus ainda entra em casas, ainda visita famílias, ainda restaura relacionamentos, ainda quebra cadeias invisíveis, ainda faz do lar um lugar de milagre. Por isso, hoje, a declaração precisa ser firme. Na minha casa, Deus terá lugar. Na minha casa, Deus terá voz. Na minha casa, Deus terá honra. Na minha casa, Deus não será detalhe, será o centro. E quando Deus é o centro, a casa muda. As palavras mudam, os sentimentos mudam, as decisões mudam, o ambiente muda. Então, que essa seja a nossa escolha, a nossa aliança e o nosso testemunho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, no dia bom e no dia mau, na alegria e na dor, na abundância e na escassez, no começo e no recomeço. Porque uma casa que serve ao Senhor não é apenas um endereço na terra, é um pedaço do céu, começando dentro do lar. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo aqui. Esse texto mexeu muito comigo, primeiramente, porque eu tomei posse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se no momento só eu estou indo. Eu e minha esposa Elaine estamos indo só nós dois. Não importa, não tem problema. O importante é buscar Deus inteiramente, constantemente, ter constância, como o texto fala, Jesus ser o centro, Deus restaurar nossa família. Porque eu sei que a palavra do Senhor se fará presente em minha casa a partir do momento que nós buscarmos. Aí sim a minha família pode ser restaurada, pode buscá-lo também como nós buscamos. Rezemos uns pelos outros, peçamos ao Espírito Santo, próximo aí de Pentecostes, né? Vamos clamar ao Espírito Santo, reza o texto do Espírito Santo, ladainha do Espírito Santo, para que ele venha infundar o nosso ser, aumentar a nossa vontade de estar na presença de Deus, inundar o nosso ser com a tua presença, que o Espírito Santo te ajude a poder assistir os vídeos, ver que você e sua casa servirá ao Senhor, mas dê o primeiro passo, vamos dar o primeiro passo para que possamos servir ao Senhor, todos nós, amém? Eu agradeço de coração por todas as visualizações que já está tendo aqui nesse momento transbordar da graça. Graças a Deus, grandes coisas estão por vir também, né? Voltando com algumas outras coisas, tá? O recado aqui também, pessoal, o texto do preciosíssimo sangue, eu não parei, eu vou voltar, tá bom? Porque estou tendo conflitos de horário, tá? E logo mais eu voltarei também, os pequenas reflexões, que são aqueles textos pequenininhos que nos ajudam naquele dia da manhã. Às vezes você pega o celular e você abre e tem uma mensagem ali para você, né? Para mim é muito bom poder ver alguma coisa quando alguém posta também, que eu compartilho as coisas das pessoas. É muito bom compartilhar. Então, não deixa de compartilhar, se inscreva no canal, né, nas redes sociais e seja muito bem-vindo você. Muito obrigado por assistir aqui, tanto a primeira parte, como a segunda parte aqui. E que o Espírito Santo, Pentecostes, junto com Nossa Senhora, desça sobre a sua família. Amém? Estamos e continuaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria.